Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre acuracidade de estoque. Vamos entender um pouquinho mais esse termo que a gente usa no dia a dia do meio corporativo e qual o impacto no dia a dia, na operação, de você ter uma baixa acuracidade de estoque. Acho que a gente tem que começar aqui entendendo o que significa ter uma elevada acuracidade de estoque e acuracidade, se eu pensar ao pé da letra, é uma precisão, ou quão acurado está uma comparação do A com o B. Acurado baseado no quê? É estoque comparado com o que a gente está analisando no dia a dia. A gente vai sempre analisar o estoque físico com o estoque sistêmico. O que é o estoque sistêmico? Em alguns lugares chama de estoque contábil também. Então, quando você entra com uma nota fiscal no seu sistema, independente do seu sistema, pode ser um SAP, um Oracle, um Microsiga, TOTUS, independente do seu sistema. Você entrou com a nota fiscal, ele deu entrada contábil ali, ele vai entrar como um saldo. Imagina uma matéria-prima ali para ficar fácil de entender. Ele vai entrar como um saldo ali. Ou quando você gerou uma OP e você produziu alguma coisa, ele entrou como um saldo de matéria-prima no primeiro, quando entrou nota fiscal, por exemplo, se for uma fábrica, ou se for um distribuidor, é estoque de PA, de produto acabado sempre. Se você gerou no seu MRP, lá no PCP, gerou uma ordem de produção, a produção fabricou um lote lá de 500, de 1.000, de 5.000 peças. Aquele montante lá atualizou o seu sistema, movimentou mercadoria. Quando movimentou mercadoria após a ordem de produção, atualizou o contábil. Por que atualizou o contábil? O MRP que está por trás, ele rodou, ele consumiu o Bill of Material, que a gente chama, né? A matéria-prima ou todos os itens requeridos para fabricar aquela peça, ele consumiu aqueles itens todos e ele gerou, ele deu entrada, até contábil isso daí, tá? Pensando sistemicamente falando, no seu sistema. Eu não tenho mais aquelas matérias-primas, elas foram consumidas de baixa delas, sistemicamente, e eu dei entrada sistemicamente de um item de produto acabado. Ótimo. Isso aqui é só para entender o contexto. E você vai lá e você tem que fazer uma comparação. Comparar o quê? O físico, o que está fisicamente na sua planta, seja de matéria-prima, seja de produto acabado, estoque intermediário, independente. Você vai comparar, vai escolher um local ali e vai comparar. Então, vamos pensar em acabado, para ficar mais fácil de entender o impacto. Você vai lá e vai analisar o estoque de acabado. Então, você escolhe um item específico, para a gente fazer uma análise aqui. Escolhe um item A, por exemplo. Um item específico, um SKU. Você foi lá, em loco, na planta, quantos itens, qual a quantidade daquele único item. Um item específico, um SKU específico, você foi lá e inventariou e hipoteticamente ele tem 300 unidades. Tem 300 unidades ali como produto acabado. Daí você entra no seu sistema e tem uma quantidade diferente, seja maior ou seja menor do que 300. Isso aí é a baixa acuracidade de estoque. Então, para ter uma elevada acuracidade, eu teria que olhar no meu estoque físico e encontrar 300. Eu iria olhar no meu estoque sistêmico e encontrar 300. E aí vem um outro ponto. O porquê que essa elevada acuracidade é importante? Qual o impacto para a sua empresa, para a sua organização, de ter uma baixa acuracidade de estoque? Vamos falar alguns aqui, não exaustivo, mas só para a gente entender a importância dessa informação. Eu não vou entrar em causa raiz aqui nesse vídeo, a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso. A ideia é você entender o impacto. Depois de fazer um outro vídeo aqui só discutindo com vocês a causa raiz ou os motivos de ter uma baixa acuracidade de estoque. Eu tenho uma baixa acuracidade de estoque. Qual que é o impacto? Imagina um comercial, um diretor comercial, um gerente comercial, um consultor comercial, está lá na ponta e hipoteticamente ele enxerga o seu estoque de acabado. Ele foi lá, comprou. E ele prometeu para o cliente dele uma entrega, sei lá, em 3 dias, em 4 dias, no SLA da logística simplesmente. Por quê? Porque ele está contemplando que vai chegar o pedido, vai transitar lá, vai passar pelo meio de pagamento, vai ter uma aprovação do pedido dele, vai cascatear para picking e packing, vai fazer uma expedição e vai para a logística. E é o lead time de entrega simplesmente. Ele está contemplando que aquela mercadoria existe fisicamente ali. Há um risco gigantesco de você atrasar pedidos do seu cliente. Se for B2B, tá? Empresa para empresa. Então, o seu relacionamento, o front lá seu, que é o comercial, ele olha para o seu estoque e ele enxerga a mercadoria. E ele vai lá, ele se compromete com o cliente externo, que ele vai entregar aquela mercadoria ali em 3 dias, em 5 dias, em 10 dias. E ele coloca um pedido firme. Só que quando bate lá, dá ruptura de estoque e você não tem aquela mercadoria. No meu tópico, você vai sofrer, ou a probabilidade de você sofrer, uma gigantesca pressão do comercial é real. Por quê? Porque ele se comprometeu com o cliente e você não consegue honrar aquilo. Tem a pressão do comercial e tem a insatisfação do seu cliente externo, da outra empresa que é cliente real seu. Por quê? Porque o cliente externo ele começa a entender, fala assim, ó,
a empresa do Fernando, ele promete as coisas, não cumpre. O on-time in full dele, o TIF dele é de tantos por cento, a gente discute mais indicadores, mas o fulfillment dele, a capacidade dele entregar, de honrar aquilo que ele promete não é alta. E aí você começa a enxergar, tem empresas que começam a fazer estoque gigantesco, mas não está aí a causa raiz. A causa raiz está que a acuracidade do estoque é baixa. Ele tem que entender as causas, quais são os problemas e ter uma baixa acuracidade de estoque. Não é colocar estoque nas alturas. São coisas distintas. Primeiro tópico, problema gigantesco, tanto para o comercial, e o comercial, se for pensar, tem uma força naturalmente grande dentro do meu cooperativo. É ele que traz a receita para a empresa. Ele tem uma força política grande ali de acontecer. Então, você vai criar problemas para o comercial e vai criar uma insatisfação grande com o cliente externo. PCP. PCP vai olhar lá no estoque de PA, vai ver que tem estoque. Não vai gerar OP, ordem de produção para a fábrica. Não vai gerar lá. Por quê? Porque ele está contemplando lá, ele fez o cálculo lá, o estoque de segurança e tal, e está tudo confortável. Só que quando tem um estoque virtual, que é a diferença aí que a gente fala do físico para o real, vai dar um buraco. Daí avisa o PCP. PCP, não tem estoque aqui. Vai ter que colocar um pedido emergencial. Daí o PCP vai, gera na hora lá um pedido grande para tampar aquele buraco. Olha a consequência disso. Chega na fábrica tinha um sequenciamento de produção, tinha um planejamento ali, para quê? Para maximizar a produção daquele dia, daquela semana. Tem um sequenciamento de OP, tem um sequenciamento de matéria-prima que você vai colocar na máquina. Daí você chega com um pedido com uma OP emergencial. Por quê? Porque furou lá o estoque. Vai furar tudo. Você vai perder OEE, você vai perder produtividade, você vai ter setup que você não precisava. Tem um risco gigantesco de você ter uma baixa qualidade disso daí, perdas gigantes na operação. Por quê? Porque você está fazendo tudo sem sequenciamento correto de matéria-prima na fábrica. Você tem que fazer para a máquina que tiver que parar e vai ter que fazer por quê? Porque está descoberto o produto acabado. Então você começa a entender qual o impacto. E aí pode ter um impacto maior ainda, pode impactar compras, onde compras conseguem negociar e colocar um pedido com SLA. Ela não tem tempo de negociar, ela precisa de matéria-prima se for o caso lá. Ela vai ter que pegar a taxa que tiver, com menor lead time. Então, o impacto de uma acuracidade baixa ou uma discrepância, um buraco entre o estoque físico e o estoque virtual impacta não simplesmente ali, nossa, teve um buraquinho aqui, deixa um pedido. Não, isso impacta toda a cadeia interna de supply chain da sua empresa. Impacta o seu cliente externo com satisfação. Então, esse é um tema, quando eu falo de supply, hipercrítico. A gente nem falou de e-commerce ainda. Vamos pensar no e-commerce. Hoje acho que o e-commerce, enfim, as grandes redes já está mais maduro. Mas se a gente for pensar, não muito tempo atrás, tá? Vou falar uns 6 anos atrás, 5 anos atrás. Olha o quanto era comum você entrar no e-commerce, tá? Você entrou no e-commerce e tem lá, você vai comprar qualquer coisa. Um tênis, um brinquedo, um equipamento de manutenção, o que você for comprar no e-commerce. Você foi lá, entrou, e tem lá estoque disponível, vai te entregar em 2 dias, em 3 dias, enfim, em 1 dia, em 20 e tantas horas, ótimo. Você está com aquela expectativa gigante daquela entrega. E aí passa aquele dia, passa aquele período, chega um e-mail, tal, estoura seu valor. Olha a sua insatisfação com aquela loja. Qual a probabilidade de você vir a comprar novamente? O Fernando é baixa. Por quê? Porque eu dei uma chance para aquela marca, eu dei uma chance para aquele operador logístico, eu dei uma chance para aquela empresa de e-commerce. Ok? Passei meu cartão, que eu estou mostrando ali que eu tenho uma grande credibilidade, ou dando um voto de confiança para eles. E eles me prometeram entregar em 1 dia, em 2 dias, enfim, qualquer coisa. E não entrega. A chance de eu voltar a comprar lá não é tão grande. Por quê? Porque no Brasil, hoje em dia, a gente tem muitos operadores diferentes. Você vai no concorrente dele. Por quê? Porque para você é importante que ele cumpra o prazo. Só que você entrou no e-commerce lá no site e está falando que tem 2 dias. Entenda o impacto da acuracidade. Está falando que tem lá 500 peças no estoque. Ótimo, o e-commerce está vendendo. Pá. Quando vai cascateando lá, vai entrando o pedido, tritura lá, faz a aprovação da bandeira do cartão de crédito, não sei o quê. Chega lá, entra um pedido firme no pick and pack para fazer a separação e a expedição. Vai caindo. Vai parar essa trava simplesmente quando o estoque sistêmico zerar. Só que, se tiver um estoque virtual, um estoque irreal ali, ele não vai parar. Vai continuar entrando o pedido, só que quando chegar na hora de separar, o pedido não existe, a mercadoria não tem como separar. Olha a insatisfação que você gera externamente do contexto. Esse é um tema antigo, se a gente for pensar de estoque físico virtual, é um tema já muito discutido.
Só que aí é um tema ainda muito carente de atenção real para gerar plano de ação real para mitigar isso daí no dia a dia. Espero que tenha te ajudado a você no dia a dia do meu corporativo. Acompanhe nosso canal, acompanhe nossos vídeos, enfim, te vejo na próxima. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.